quarto dia da greve dos caminhoneiros foi marcado pela corrida aos postos de gasolina em todo o país. Ainda assim, apesar do esforço e após horas na fila, em muitas ocasiões, o motorista saiu desapontado. No Rio de Janeiro, o repórter Rodrigo Viga constatou clientes sendo dispensados antes das 2 da tarde. Tá sem combustível? Tá sem combustível. Desde quando? Desde ontem. Nas cidades de Águas Claras e Planaltina, no Distrito Federal, a gasolina chegou a custar quase R$10. Na região metropolitana de Recife, no Pernambuco, o produto era vendido por R$ 8,99. Aí o rapaz abastecendo a motozinha dele aqui, ó. R$20 litro. R$20, 2,2 litros. Existe um negócio desse? Em São Paulo, o medo de ficar sem combustível fez o motorista encher o tanque do carro. Foi o caso do administrador Cássio Goto, que decidiu abastecer mesmo sem saber quanto isso custaria. Por garantia, não sei nem o preço aqui. Eu vi que tem um monte de carro parado, acredito que tem a gasolina aqui. A cobrança abusiva pode gerar punições ao dono do posto e o consumidor que se sentir lesado deve reclamar. O chefe de gabinete do Procon São Paulo, Carlos Coscarelli, detalha quais são os procedimentos para formalizar a denúncia. Recomendamos que o consumidor nos faça a denúncia através do nosso site procon.sp.gov.br, nos enviando de preferência o cupom fiscal do preço que ele pagou. O presidente do Sindicato dos Postos, José Alberto Paiva Gouveia, critica quem se aproveita desse tipo de situação. O sindicato não concorda com nenhuma atitude que seja contrário ao consumidor. Quem fizer isso, se achar mais esperto, vai ter que responder e vai ter que assumir a sua responsabilidade perante os órgãos de defesa do consumidor. Até o momento, postos de Pernambuco, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e Paraíba já foram multados pelo aumento abusivo. Professor Vila, será que adianta multar ou não? Olha, primeiro, tem que ter punição. Agora, para ter punição, precisa ter fiscalização. Não é você pegar uma nota fiscal e ir no Procon, convenhamos, só faltava essa. Você acha que numa cidade como São Paulo, por exemplo, numa outra grande cidade brasileira, ou numa cidade média, ou numa cidade pequena, as pessoas estão correndo para cima e para baixo trabalhando, você vai pegar a nota fiscal e vai levar no Procon da sua cidade e fazer a denúncia? Você vai perder quantas horas? Caramba, nós trabalhamos para diabo, se deslocamos, isso não existe. Isso não é tarefa do consumidor procurar o Procon e mostrar que o preço da gasolina, do etanol, foi vendido por um preço abusivo. Isso cabe à fiscalização. Por isso que nós pagamos impostos, para que a máquina de Estado funcione. Cabe à máquina de Estado fiscalizar e não o cidadão ir ao Procon e apresentar denúncia. Vocês percebam, o pedagógico de todos esses fatos que estão ocorrendo essa semana é para a gente mostrar quão incapaz é a estrutura de Estado no Brasil. E não é para diminuir o Estado. Aí vem o privatista bobinho, né? E tá cheio de bobinho por aí, que diz, mas o Estado, acho que aqui é os Estados Unidos. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Deixa de ser jeca, seja brasileiro. A questão é outra. É que o Estado não funciona. Não é o tamanho do Estado, a Petrobras, não tem nada a ver com a Petrobras. Se tivesse um presidente da República, segunda-feira dessa semana estaria resolvido. Isso não tem nada a ver com o monopólio da Petrobras. É incapacidade de um governo que vive em outro plano. E de falta de liderança. O Brasil não tem lideranças. Nós vimos 2 presidenciáveis aqui essa semana e quem não ficou assustado? Um com a mania de invadir. O outro, o Mr. Lança-Chamas, né? Ele vai resolver a greve com lança-chamas. Você imagina? O lança-chamas tem primeiro. E o invadir quer ser o novo Lula. É esse o nível. Então, tá sendo pedagógico. Vocês estão vendo, não tem liderança, não tem autoridade, não tem projeto para o país. Até quando se falava em modal de transporte, a palavra da moda, modal de transporte. Até quarta-feira, ninguém falava modal de transporte. Nesses 3 últimos dias, todo mundo fala em modal, né? Mas caramba, e na campanha presidencial, pré-campanha, alguém falou em modal de transporte? Ninguém! Então, vocês viram o Marum sendo entrevistado? O Marum é um sujeito engraçado, a gente ri. Porque o problema não é o Marum, é ele estar como ministro. E ter o Banana de Pijama no Palácio do Planalto. E o Márcio França no Palácio dos Bandeirantes, que não fala nada. Então é pedagógico essa semana pra gente ver, olha, estamos órfãos politicamente falando. Esse país não tem político, tem assaltantes. Né? É essa que é a questão. Ninguém tá nem aí. Olha, quando eu perguntei para ele, pro Marum, o senhor Marum, problema nos aeroportos, 6 terminais, estanque zerado, supermercados, desabastecimento, limita a compra de clientes,
Feiras livres, alface R$8, desaparece os hortifrutis. Falei do problema dos transportes. Para ele isso não tem a mínima importância. Sabe por quê? Porque ele está em Brasília. Para ele tá tudo igual os preços, porque ele come com o nosso dinheiro. Ele não gasta nada para comer. Ele é ministro, tem cartão corporativo, né? No Palácio dos Bandeirantes, o Márcio... É França o sobrenome? Ah, França. Márcio França. Ele tá preocupado. Ele saiu na rua. Os filhos dele teve problemas com a escola. Ele teve problema de transporte. Ele teve problema de comprar gasolina. Você acha que a polícia em São Paulo... Olha o absurdo. Eu só soube agora. Por isso que ela é pedagógica essa semana. A polícia abastece em posto de gasolina. Pô, caramba! A polícia devia ter os seus postos de abastecimento. Isso é absurdo! É absurdo! Ela devia ter os seus postos no qual ela controlava o fornecimento para suas viaturas, dividida ou em cidades ou em regiões do estado. Em suma, é um bando de incapazes. Nós temos assaltantes. Nós não temos gestores públicos. Uns assaltam mais, outros assaltam menos. Nós estamos órfãos. Aqui há uma estrutura criminosa de poder. E mostrou que ela é incapaz. E olha, ela não tá nem aí conosco. O que nós estamos sofrendo essa semana, eles estão achando, olha, problema deles, vocês que se lixem. Essa é a linguagem do poder. Essa é a linguagem do poder. Por isso que é bom. Claro que vai ter outros presidenciáveis que vão vir aqui, vão falar bonitinho e tal. Ninguém sofre nada. Eles não sabem o preço do pãozinho.